Oi, boa noite, pessoal. Hoje eu tenho um convidado especial, sempre tenho convidados especiais. Estou com o Dr. Henrique Rego, é o nosso geriatra aqui do Instituto, uma pessoa muito querida, muito especial. Acabamos de chegar de viagem, estávamos em Tucson, no Arizona, fazendo um congresso muito legal, que é o Congresso de Medicina Personalizada. Acho que foi muito boa o nosso encontro lá. E com certeza eu acho que o nosso bate-papo um pouco vai passar por essa visão, quase como se a gente tivesse uma reflexão desse encontro, que foi bem marcante para que nós pudéssemos falar um pouco da visão da epigenética. Como a gente sabe, a gente traz um patrimônio dos nossos ancestrais, trazemos uma carta de múltiplos destinos, essa viagem, né, o nosso ticket de viagem, a gente pode fazer as malas de uma maneira especial, que a gente chama de epigenética, e através de uma série de escolhas que nós fazemos desde o momento da concepção, nós temos uma melhor capacidade de manter a saúde, aquele pêndulo da saúde que eu sempre falo nos nossos encontros, que é quanto mais eu coloco saldo para manter saúde através da nutrição, do estilo de vida, do exercício físico consciente, sem exagero, da qualidade de sono, da qualidade de interação social, das nossas crenças, da fé, da espiritualidade, da capacidade de relaxar, tudo isso que é muito difícil hoje, mas que a gente busca o tempo todo algum amparo para encontrar um modelo possível de equacionar maior saldo de saúde para o envelhecimento. Você como geriatra, me conta um pouco, assim, você tem um pouco a visão da medicina integrativa, desse olhar de que a gente busca o equilíbrio através de mudanças de estilo de vida e de práticas que coloquem essa capacidade de restauração, de autorregulação do indivíduo. O que você achou do congresso? Me conta. O congresso... Boa noite, gente. O congresso foi fantástico. Acho que essa visão da medicina, do estilo de vida, né, para essas condições comuns, como a demência, no meu caso em particular, ter visto a discussão do Dr. Bradson, né, e do David, né, sobre o estado da arte das síndromes demenciais hoje, relacionando com a medicina do estilo de vida, é uma verdade para mim, né? Eu acho que não é uma realidade para muita gente, mas eu acho que não tem como não enxergar. Que essa visão, que é um novo paradigma, a gente imaginava assim, essas questões da demência, da perda cognitiva, da doença de Alzheimer, verdadeiramente, as doenças neurodegenerativas, elas têm uma condição de ser, pelo menos, melhoradas ou retardadas através do estilo de vida. Isso, que nada mais são do que uma inflamação crônica. É um olhar, não por acaso, o diabetes, ou a síndrome metabólica, né, os quadros depressivos, tudo isso é também hoje visto como inflamação crônica e não por acaso é fator de risco para síndromes demenciais. E a maior novidade, né, acho que a gente precisa tornar mais público isso, é saber que não existe uma doença só, né? Assim, os próprios congressos de geriatria têm mostrado hoje como que a gente está evoluindo para ver que doença de Alzheimer, na verdade, é um monte de doenças diferentes, né? Pode ser várias coisas diferentes, então não tem como a gente tratar da mesma forma. É preciso aprofundar de uma forma mais personalizada, mais individualizada, para entender que tipo de adoecimento aquele indivíduo tem que estar se manifestando na forma de uma síndrome demencial. Muitas vezes é até reversível, né? Como o próprio livro do Dr. Bradson, que fala, né, sobre o fim do Alzheimer, né? Claro que o título é impactante, assim, ele não quer necessariamente dizer que tudo que é considerado hoje Alzheimer pode ter cura, que tem, mas que existem muitas demências, estados demenciais que podem ser revertidos se você identificar a verdadeira causa. A gente tem questões
de micronutrientes, né? Intoxicações. O que ele realçou muito, na verdade, são alguns tipos de demência e de mal de Alzheimer. A gente tem alguns que a gente chama do frio, outros ele chama de quente, que são os que cursam com inflamação, que é bem importante. Tem um outro tipo que é mais pela glicação, que é um tipo que ele fala que em geral está acompanhado também do Alzheimer, que ele coloca como quente, até ele faz uma alusão aos modelos da medicina Ayurveda, né? Ele coloca como um Alzheimer Pitta, né? Esse quente. Aí tem uma outra forma, que é esse mais frio, que é por alterações de irrigação também. Vascular. Pela questão vascular. Tem outros por déficit de nutriente. E tem alguns por carga tóxica ambiental, que nós falamos na última live com a doutora Liane Beringers, falando um pouco dos padrões ambientais de toxina, que vão aderir, por exemplo, alumínio, mercúrio. E tem alguns que vêm, que são os mais complicados, que a gente vê e aparece um pouco como demência, até uma demência atípica, que vem mais cedo, às vezes vem demência de lobo frontotemporal, que às vezes a gente esbarra um pouco com patologias virais, né? São infecciosas, e nós temos a participação da nossa microbiota também nesse terreno de predisposição. Que aí surge a interferência, aí vem muito evidente a interferência da alimentação. Isso. Né? E aí o valor do estilo de vida, né? Assim, as questões do padrão nutricional, desde que a gente tem as mudanças ambientais com sobrecarga calórica e déficit de micronutriente, e a proporção entre gorduras nobres, gorduras poliinsaturadas, e as gorduras saturadas e as gorduras trans. Então tudo isso foi muito realçado lá, e esse acerto de contas nutricionais, que é colocar micronutriente, vitaminas do complexo B, né? Enriquecer a qualidade dessas reações que trabalham a metilação, né, do nosso DNA, essa qualidade de envelhecer, né, com um padrão de metilação correta. Então tudo isso foi um realce importante. Mas você gostou bastante de uma palestra que é o pessoal que está lá na Cleveland Clinic, né? Que é o Hanway que deu essa palestra, o grupo da medicina funcional, que conseguiu entrar nesse grande centro, que é a Cleveland Clinic, e você se encantou bastante, porque ali ele falava de uma coisa que você sempre fala, da história do indivíduo estar de bem com a vida, fazendo o que ele gosta. Sim. Né, e podendo viver uma experiência gratificante. Sim. Porque hoje eu acho que a gente vive muito sob pressão, né? No teu olhar isso é uma coisa muito importante, né? Sim, para mim foi fundamental ver como que, ao mesmo tempo em que se discute uma investigação do ponto de vista genético muito profunda, né? A medicina individualizada, a medicina personalizada, não se deixa de enxergar o indivíduo como ser humano, né, que se relaciona com o meio, se relaciona com si mesmo, e que todas essas questões têm impacto no fenótipo, né, como ele expressa a sua saúde. É um pouco o que aquele Moshe Zif estava falando, que as experiências, né, eu sempre coloco em aula, a experiência molda a biologia, a experiência desde como a gente tem um impacto negativo do estresse, até como aquele ratinho era recebido pela mãe, sim. Né? E era lambido pela mãe. Tudo isso trazia um impacto extremamente construtivo nos neurocircuitos cerebrais que mantinham a relação entre os hormônios de alerta, que aí entra um pouquinho como nós nos adaptamos ao eixo de estresse desde os primeiros anos de vida. Então, indivíduos que são bem acolhidos, eles passam a tolerar mais o estresse, e como o estresse crônico envelhece mesmo pela redução da área de hipocampo, por alteração dos hormônios moduladores do eixo hipotálamo, hipófise e adrenal,
Quanto mais saldo afetivo nós temos, e ele mostrou bem nesses trabalhos, ele é um cara maravilhoso, tem uma série de prêmios dele, colocando que essa carga afetiva, ela constrói um terreno de menor vulnerabilidade ao impacto negativo do estresse. E aí mostrou um pouco de crianças e adolescentes com alterações, com o impacto negativo do estresse, mas os adultos envelhecendo mais rápido quando não foram acolhidos. E isso é uma informação que não é novidade, né, para a ciência, que já vem há algumas décadas falando sobre psiconeuroendócrino e imunologia, né, que é a base fisiopatológica para explicar tudo isso. Então, é só uma confirmação que a gente tem dia após dia de que a condição, as experiências, né, o estado psicoemocional relacionado às suas experiências, né, interfere no sistema endócrino e no sistema imunológico, tendo impacto direto em doenças como câncer, né, como infecções recorrentes ou doenças cardiovasculares. E aí entra um pouco aquele olhar da Blue Zones, né, que são aqueles indivíduos que viveram em comunidade, comendo bem, compartilhando o melhor, vivendo uma experiência de exercício espontâneo, não exercício forçado, porque eles caminhavam para plantar e colher o alimento. Então são áreas em que a gente tem uma condição de vida mais longeva e com saúde, que a gente fala de envelhecimento bem sucedido. Essa é a fala atual, né? A gente não quer tanta longevidade, a gente quer um envelhecimento saudável, um envelhecimento bem sucedido. Falando de envelhecimento, né, eu acho que para mim é um tema que encanta muito, porque falar de envelhecer é falar de viver, né? A única opção a não envelhecer é não viver, então só não envelhece quem morre cedo. Então, por isso que falar sobre a arte de viver, no fundo é a arte de envelhecer, é a mesma coisa. Não é fácil envelhecer. É um grande desafio, mas assim, é importante, eu acho, lembrar para as pessoas a diferença do que é o envelhecimento considerado normal e um envelhecimento com doença, né? Envelhecer de uma forma proporcional ao envelhecimento biológico da sua espécie é o que a gente chama de senescência, né? Então, que é diferente de senilidade. Senilidade é envelhecer com doenças e restrições e limitações funcionais. Então, não é todo idoso, né, que é senil, né? Então, são conceitos... É claro que, assim, o que eu quero mais frisar aqui é que existem realmente diferenças entre o idoso, diferenças fisiológicas, né, e funcionais. Não dá para esperar que qualquer idoso com 95 anos ele consiga levantar um supino de 200 quilos, né? Existe uma perda proporcional, né? Mas eu vou falar que na minha experiência o potencial das pessoas é muito maior do que elas acreditam, né? É possível se viver de uma forma muito mais funcional, com muito mais cognição, muito mais disposição e, por que não dizer, felicidade, do que as pessoas pensam em geral. Hoje a gente tem visto algumas linhas de trabalho, né, e tem Ministério da Felicidade, né, que a gente já viu em alguns países, acho que eu comentei, acho que está em Dubai, o Ministério da Felicidade. Eu não sei se lá funciona, mas de qualquer forma, esse saldo de felicidade, que é o quanto nós temos de sensação de plenitude, de gratidão e quase como se a gente estivesse recebendo um presente da vida quando a gente faz algo que a gente gosta muito. Então, viver e fazer algo que a gente gosta, estar numa relação social de boa qualidade, bem recebido, né, sem hostilidade, num meio de trabalho em que você faz o melhor e recebe, isso é um presente da vida. E muitas vezes o idoso ele vai se isolando e ele tem muita coisa para dar. E a gente que gosta de atender idoso, né? Você gosta, eu também gosto muito, adoro atender os pacientes de terceira idade, quarta idade, que hoje a gente fala que é o indivíduo acima de 85. Eu não sei se na geriatria isso está assim. Como você chama essa idade acima de 85?
que essa expectativa de vida que a gente vê hoje, que os indivíduos vão aumentar a expectativa de vida realmente. A gente chama mesmo os grandes idosos, né? Esses octogenários, nonagenários ou super idosos, né? Os centenários. Centenários. E como a gente gosta muito a gente fala muito sobre mudança de comportamento, né? Às vezes as pessoas estranham, acham que é improvável que alguém, por exemplo, aos 80 anos, consiga, né? Decida fazer alguma mudança na vida e realmente efetivar. É mais difícil? É por causa dos condicionamentos, né? Que a gente tem durante a vida. Mas eu tenho tido experiências fantásticas em ver grandes presentes mesmo na minha carreira, de ver pessoas, né, octogenários fazendo mudanças no próprio estilo de vida e se tornando pessoas muito mais produtivas e satisfeitas com a própria vida do que elas mesmas poderiam imaginar antes de fazer essa discussão, né, antes de olhar para si mesmo. Eu vejo muito essa questão, né, que é desafiar os limites daquilo que é uma atitude condicionada, porque às vezes a gente tem crenças de que a gente não consegue, mas na verdade a gente não estruturou um novo desafio, você não fez um desafio positivo, não um desafio de lidar com a sua insuficiência, mas sim um convite para fazer algo diferente. Então é simplesmente buscar uma experiência diferente. Eu falo que na terceira, quarta idade, nesses indivíduos com dificuldades, a gente precisa ter um desafio, assim, pequenas coisas. Se você gosta de música, então, para esse indivíduo, ouvir uma música ou colocar um lugar em que ele tenha uma referência de alegria, simplesmente isso já melhora muito, né, aquele dia. Se ele acorda e abre a janela e tem um sol, se ele puder ir caminhar e tiver um alongamento e uma respiração, isso já é alguma coisa. Ter uma vida que faz sentido para ele, né? Que assim, existe falar sobre envelhecimento, a gente necessariamente fala sobre envelhecimento, no caso bem sucedido, necessariamente a gente fala sobre propósito, né? Tá muito relacionado à capacidade de você ver uma utilidade em si próprio, na sua existência, né? Existe uma frase do Mark Twain que fala assim, que os 2 dias mais importantes na sua vida são o dia que você nasceu e o dia que você descobriu por que você nasceu, né? Eu acho que ela é muito bonita e didaticamente interessante também, mas que não pode espantar as pessoas às vezes, não é uma coisa tão dicotômica assim, né, ou específica. Eu vejo que propósito ele é muito mais uma direção que faz sentido, né? A sensação de que que a sua vida está coerente com seus valores, com as suas crenças e desejos. Então, uma frase do Viktor Frankl, é uma frase que é até atribuída ao Nietzsche também, que fala assim: se você tem um porquê, quem tem um porquê viver supera qualquer como, né? Ele teve no campo de concentração e tudo e fala muito sobre legal isso. Então, eu vejo que faz muita diferença, né? Por isso que a gente vê muito a depressão em idosos, né? Que um dos principais fatores de risco da depressão em idosos é a mudança do papel social, né? Muito representado, por exemplo, quando as pessoas se aposentam, né? Elas fundem sua identidade com a própria profissão e aí quando ela não tem mais aquela função, ela se vê perdida, não consegue se reconhecer em si própria. Não consegue existir, né? Isso. Então, não consegue existir sem aquele papel. Isso. Eu talvez vá ter isso, né? Eu tenho que estar criativa, né? Tenho que estar criativa. Eu tenho várias coisas que eu gosto, mas na verdade acho que o meu grande propósito é um pouco o desafio do estudo, do atendimento. Eu acho que ainda é o meu ponto mais cativante. Eu acho que até lá o próprio Jeffrey, que é o Jeffrey Bland, que a gente teve no evento, ele mostrou, né, que esse desafio de estar em grupo fazendo o que a gente gosta, e aí falando um pouco dessa produtividade, tanto na leitura, se é naquilo que você gosta, é tocar um instrumento, se é fazer um bordado, mas que você tem um grupo de pertencimento. É ser mãe, é ser avó, ser esposa, mas, né? Assim, Tem gente que você tenha recebido, que você receba
uma sensação de que aquilo vale a pena. De plenitude, de paz. Né? E assim, muitas vezes a gente vai vendo a perda da identidade e essa sensação de vazio, de não ter um sentido de permanência. E isso conta muito, né? E nessa população Blue Zone que a gente estava vendo, existe um grupo de pertencimento. Aquelas são pequenas sociedades, pequenos grupos. Lá você tem a região da Sardenha, tem a população Okinawa. E essas pessoas vivem com alegria o seu dia, compartilhando a refeição, compartilhando de conversas, essa coisa que a gente tem entre amigas e vocês meninos entre amigos, né, de poder falar um pouco das nossas coisas, das coisas boas e ruins. Será que eu mostro aqui? Pode mostrar. Eu vou mostrar algumas curvas aqui. Tem uns gráficos. Depois eu vou colocar o Blue Zones, tá bom? E essa extensão que o Blue Zones coloca, que é a extensão do tempo em saúde. Essa ausência de doença no envelhecimento é uma das propostas fortes. E a gente não tem encontrado muito essa condição. Veja se está aparecendo aí, Lu. Ainda não, porque tem um atraso aqui. Mas posso vocês falar? ainda estão aqui falando? Pode falar. É porque não, ele aqui, está com um delay, mas vai aparecer daqui a pouco. Agora está na hora. Esse gráfico é para mostrar basicamente do que a gente está falando, né? Que essa é a evolução de funcionalidade da vida de uma pessoa que envelhece naturalmente, num projeto de senescência. Parece invertido. As pessoas não está vendo, né? Como E essa curva amarelinha mais íngreme é quando a pessoa envelhece com incapacidades, né? Então essa é a perda da gente. A gente vai colocar um post, esse gráfico. A seguir, amanhã a gente coloca o post do Blue Zones, que é super interessante. A gente fala também depois? Não dá pra ver, está invertido também. Tá invertido também. Vai ficar invertido, né, gente? Como se fosse um espelho, sabe? Tá, mas eu posso Mas falar. dá pra ter uma noção, sim. Daqui a pouco aparece aí. Aparece? Porque a gente tem um delay aqui, né, entre vocês. Que coisa, não sabia disso. Então, deixa eu falar só o que é, então, resumidamente, sobre o que é Apareceu o projeto Blue Zones é um projeto que começou com um jornalista da National Geographic, Dan Buettner, que identificou regiões no mundo onde as pessoas viviam muito, né? Um dos maiores índices de centenários do mundo. E aí começaram a estudar esses índices de longevidade e também os índices de felicidade dessas pessoas. Foram vendo que isso se sobrepunha, né? E tiveram muitas pesquisas, escreveram livros divulgando quais são as particularidades desses lugares, o que é que esses lugares têm, que essas pessoas fazem, que fazem elas viverem muito e viverem bem, né? Viverem de forma funcional, um envelhecimento saudável, um envelhecimento ativo, um envelhecimento bem-sucedido, né? E a conclusão foi que, eu vou citar para você, já que a gente não vai poder mostrar aqui, a imagem está invertida, mas uma das primeiras coisas é mover-se naturalmente. Então, é você fazer atividade física, não exercício necessariamente, exercício físico, né? Exercício físico é você ter um planejamento de fazer séries repetidas, né? Muitas vezes acompanhado por um profissional. É muito bom? Mas não é necessário você fazer uma prática regular de exercício físico. Só em você sair do sedentarismo e se mover e fazer atividade física espontâneo, que é como subir escadas ou evitar às vezes de ir para algum lugar ou de carro ou né, se for possível, caminhar o máximo possível. Claro que esses lugares são favorecidos porque são lugares muito pequenos. É difícil imaginar isso numa cidade grande como São Paulo. Não tem a calçada mal feita. Porque aqui eu já falei, a gente não vai pedir para um paciente idoso andar né, numa calçada dessa. Mas a solução é tentar manter-se o mais ativo fisicamente possível, né? Sem ter em mente a ideia de que ele vai ter que ser um atleta de alto rendimento. A outra coisa é a questão do propósito, como a gente já falou. Eles viram que era uma coisa comum com todas essas regiões. As pessoas tinham a sensação de que tinham um porquê para viver, né? Tinha um senso de utilidade. Uma vida sem pressa, onde existem pausas, onde as pessoas trabalham menos e tiram férias, né? Isso aqui é a dica para a Vânia. Que não trabalham nas
nas férias. Não trabalham nas férias, eu tive um dia de férias. Então a gente Trabalhei a gente bastante. está conversando sobre isso aqui. Outra coisa que é muito interessante, a restrição calórica, que foi tema importante no Congresso, né? Falando sobre que essas populações, eles comem menos, as pessoas vivem mais, e uma das razões para elas viverem mais é comer menos, gente. A disponibilidade de alimentos que a gente tem hoje não quer dizer que a gente tem que comer tudo, né? Sem contar que muita coisa nem alimento né? Então evitar alimentos processados. Semente de abóbora. Pois evitar alimentos processados ou ultraprocessados, né? Por exemplo, imagina um salgadinho, Doritos, Cheetos, isso nem comida gente, refrigerante, pelo amor de Deus, né? Ter uma plant-based food, né? Uma alimentação baseada em plantas, né? Um tema que a gente gosta muito, tem estudado e visto o impacto que isso tem na vida das pessoas, na qualidade de vida das pessoas, e basicamente uma alimentação anti-inflamatória, né? O livro do David fala cérebro de farinha, né? Isso. E tem outro, a dieta da mente, então já está muito claro isso para a gente, o quanto que a alimentação interfere, tanto na cognição quanto no desempenho da vida como um todo, né? Então vamos dar um pouco de dica de alimentação. Então, uma alimentação de preferência orgânica, com nada de gordura saturada, essa coisa, gordura aquecida, frita, uma coisa milanesa. Eu e o meu pastel lá, falo sempre para não comer pastel, acho que vou ser assassinada pela pastelaria. Mas, assim, os embutidos, as coisas fritas, industrializados, os refrigerantes que são ricos, né, em caloria vazia e adoçantes, sobrecarga calórica advinda de açúcar refinado, de doces com cremes, que são essas coisas que têm um alto valor calórico por mordida, com alto índice inflamatório. Então, um sanduíche com queijo aquecido na chapa, um hambúrguer com queijo, batata frita. Socorro, né? Não tem como. Para muita gente, isso é leite, rotina. derivados e glúten. Ai, gente, eu voltei no meu voo, você não acredita. A pessoa sentou do meu lado, ela tacou o voo vindo de Tucson para Dallas, que eu vim na cadeira normal. Tacou um hambúrguer com uma Coca-Cola no meu lado, eu quase tive um treco, né? Falei, meu Deus do céu, onde a gente tá? Mas eles comem muito mal, né? Eles comem sem consciência, né, gente? Mas são escolhas, né? As pessoas se comportam no limite da consciência deles, em que ponto que eles estão, do entendimento, né, sobre tudo isso. Então, assim, as nuts são interessantes, por isso que eu trouxe aqui nuts, o chocolate 100%. Amêndoa, tem vários trabalhos mostrando de 30 gramas de amêndoa já traz um acréscimo importante em qualidade nutricional. Claro, não adianta comer amêndoa e ter comido um bife à parmegiana, não é por aí, mas acrescentar amêndoa numa salada, colocar as berries, a blueberry, tem uns trabalhos lindos em blueberry e impacto de memória, que aí entra a ação dos flavonoides, a cúrcuma como um alimento de riqueza no potencial da parte de memória e ao mesmo tempo na redução de inflamação. Que é uma sabedoria indiana antiga, tem mais de 7.000 anos isso aí. Então, em relação à dieta, de preferência, a dieta rica em vegetais, não sobrecarregada de proteína animal, rica em fontes de vegetais coloridos, de preferência aqueles roxinhos, aí entra blueberry, eu tenho um blueberry aqui. Aqui estamos com blueberry e sementes, né? E aí, que mais? E as questões de ômega que saíram aí brigando com a mídia. O que você acha da questão ômega? Para mim, ela é uma questão, é bastante importante, o equilíbrio das gorduras. Como a nossa dieta é mal balanceada em relação à proporção ômega 3 e ômega 6, vale sim a suplementação adequada. Claro que não é, por exemplo, paciente que é vegetariano, que não tem uma fonte de gordura saturada, ele talvez não precise do ômega 3.
Mas um paciente que come uma sobrecarga de produto animal, uma carga alta de fritura, de empacotados que tem uma fonte de gordura saturada, esse paciente vai ter o benefício sim da suplementação de ômega 3. E aí a qualidade do ômega é super importante. O que mais foi falado lá? Nível de elementos doadores de metil, né? Ácido fólico, metilfolato, B12, B1, B6, vitamina D e agentes que possam ter benefício mitocondrial. Qual é o melhor benefício mitocondrial que a gente pode ter? Redução de oferta calórica e aumento de frequência de exercício físico, né? Tem uma dica prática sobre essa questão da restrição calórica, né? Que é um conceito lá da ilha de Okinawa, no Japão, que é um desses blue zones, uma dessas zonas onde as pessoas vivem muito no mundo, que chama Hara Hashibu, o nome desse conceito, que é você comer até 80% da sua fome, né? Então você levantar da mesa com a sensação de que existe ainda 20% é um pouco ainda para ser preenchido. Daria para comer mais 3 colheres. Que isso é o que geralmente acontece se você experimentar, né? Para de comer, mesmo tendo um pouquinho de fome, uma meia hora depois, aquela fome você não vai ter mais. Então não se empanturrar. Sim. Né? A gente tem E aí essa coisa de não comer à noite, que foi falado bastante nesse congresso, que é respeitar o ritmo circadiano e os nossos clock genes, que são os relógios biológicos que nós temos. Então, o nosso fígado não é capaz de processar nutriente até tão tarde. A gente tem o hábito de comer muito tarde e isso não só traz redução da qualidade de sono, mas como uma carga de maior oferta de fatores de obesidade, porque você muda o potencial de queima calórica e você faz economia metabólica, você reserva mais, vira um urso. Então, essa questão de comer à noite tanto interfere nos nossos clock genes, alterando, né, esses relógios internos, aumenta a incidência de câncer também e aumenta o impacto de envelhecimento através da obesidade, da resistência à insulina e da esteatose hepática, que muitas vezes se acompanha nesses indivíduos que vão ter um aumento da ingesta noturna, né? Então chega à noite morrendo de fome e pede uma pizza. Ah, socorro, né? Deus me livre, não dá, né? Aí dá para comer uma saladinha, uma sopinha, colocar uma sopa de abóbora com as sementes de abóbora junto, fica lindo. Não dá para sair comendo uma junk food. Vânia, continuando assim, falando sobre os ritmos biológicos, né, um fato importante também te lembrar do ritmo intestinal, né? Na geriatria isso é muito claro, quanto que o ato intestinal interfere, por exemplo, até no estado confusional de uma pessoa com demência, quanto que torna as pessoas mais confusas, com prejuízo no sono, no humor, né, agitação. Então, as pessoas, é importante, eu acho, a gente, né, contar para as pessoas que ficar sem evacuar por mais de 2 dias, por exemplo, não é normal, não é isso saudável. tem um impacto metabólico muito grande. Que a gente chama de endotoxinas. Para quem está acostumado com as lives, já sabe que a microbiota ela faz muitas vezes uma alteração até da metabolização das drogas. E aí a gente tem esse tudo junto de medicamentos do idoso, do paciente geriátrico, e aí uma microbiota de má qualidade e aquele idoso que fica tomando café com leite e pãozinho, que isso é uma coisa muito triste, porque a variação da qualidade da microbiota com essa dieta acaba ficando uma dieta repetida com uma microbiota de má qualidade. Sim. Muitas vezes você vai ter ali alterações fermentativas, uma acidose, aquele açúcar que vira, né, uma fonte de energia para uma microbiota que traz mais doenças, uma microbiota inflamatória, que traz aumento de LPS e essas endotoxinas que vão subir para a área neuronal. Então a gente faz mais ateromatose, mais endotoxemia e tudo isso é o hábito intestinal. Por isso que a gente tem que equilibrar alimentação, riqueza em fibras, água, né, as fontes variadas de nutriente, atividade física e a microbiota. Se precisar, trabalhar com probióticos também, pré-bióticos e probióticos, né?
Então, tudo isso é importante, tanto no campo imunológico como na questão neurológica. Então, assim, foram muitas coisas, né? Muitas coisas que eu acho que a gente aprendeu e a gente está fazendo um programa de avaliação de paciente para ver déficit cognitivo e como introduzir essas mudanças de estilo de vida. Então, esse programa, que é um programa de saúde e qualidade de vida, tanto cerebral como a qualidade de vida global no paciente idoso, e ele pode ser feito desde que a gente tem 45 anos, não precisa, essa geriatria preventiva é um novo olhar, que a gente vai depositando saldo para envelhecer com saúde. A gente fala de promoção de saúde, né? Então não é uma pessoa que ninguém me contou se ela tem doença, uma pessoa que não tem doença não quer dizer, não significa que ela tem saúde, né? Isso é bem interessante, e a gente explora isso dentro de um conceito de qualidade de vida também, né? Então, é uma abordagem sempre muito individualizada, né? Então, qual é a impressão que cada um tem do que é importante para si próprio, né? Então, isso vem daí a questão. Então, assim, esse envelhecimento, ele pode ser visto desde os 30, 40, 45 anos, mas o paciente que vem para uma avaliação e que tem uma sensação de perda de memória, que acha que não está conseguindo lembrar das coisas, ele deve sim passar por uma avaliação, tanto na área de geriatria como com neurologia, mas é importante essa avaliação para que a gente qualifique o saldo biológico para restaurar essa qualidade de sinapses, para essa condição que a gente chama de plasticidade neuronal se dar através do estilo de vida. Então, esses desafios construtivos associados ao saldo nutricional. E essa é a condição que a gente tem proposto nesse programa de saúde neurológica, que é para qualidade mental, psíquica, comportamental. Claro que a equipe vai trabalhar com nutricionista, mas aqui o Dr. Henrique está, assim, tanto no apoio ao paciente geriátrico com qualquer doença, mas a gente está investindo muito forte em saldo de memória para esse envelhecimento bem-sucedido, com mais riqueza de recursos para envelhecer no campo mental e comportamental na parte psiquiátrica. A maximização, né, da cognitiva e física, digamos assim, né, onde a gente possa otimizar a produtividade do indivíduo, né, tornar a vida, dar mais vida à própria vida dele, né, onde a pessoa possa se sentir mais ativa e presente dentro do seu contexto. Então, muito bem. Então, a gente vai acabar essa live, depois a gente vai deixar os posts com blusones, com a nossa história, um pouquinho do resumo do que a gente viu no evento, e também vamos deixar, acho que uma música que você deixou pra gente, que o Henrique toca muito bem, ele vai colocar a música pra gente falando um pouco mais sobre a experiência do viver e as coisas bonitas que a gente pode ter através do equilíbrio e da qualidade de vida e das nossas escolhas. Então, eu acho que vai acabar. Vamos ver, deixa eu ver quanto tá aqui. Se tiver muito, a gente finaliza e volta. Deixa eu ver quem tá aí ainda. Eu tô acabada, porque eu cheguei hoje muito cedo. Deixa eu ver. Acho que tem um pouquinho. Ele pede para encerrar. Toca aí, bem rápido. Não, é só pra a gente estar falando sobre escolhas na vida, né, gente? Então, em resumo, o que a gente está falando é que é preciso saber viver. Então, boa noite. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. E aí? É preciso saber viver. Toda pedra no caminho